grande clássico paulista nesse fim de semana, Palmeiras e Corinthians, né? E o assunto vai além desse confronto, né? O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras mereceu vencer, por mais que o Corinthians quase tenha empatado o jogo ainda, né? Mas falando em nível de produtividade, não tem como fugir. O Palmeiras jogou melhor, mereceu a vitória. Ainda teve um pênalti sonegado, né, do Matheus Bidu no Arthur, que deveria ter sido marcado. Vamos lá. A grande questão aqui é os lados opostos que essas equipes estão vivendo nesse momento. O Palmeiras, já de um tempo, tem aí a melhor administração do futebol brasileiro. Isso é óbvio. A gente vê os resultados dentro do campo. O Palmeiras é o melhor do Brasil. O melhor. Não só do Brasil, né? Da América, talvez. Isso todos esses anos, em questões de administração, o Palmeiras se sobressai. E o Corinthians que tem uma das maiores torcidas, na segunda ou a primeira, tanto faz, não sei, torcida do Brasil, que tem uma marca poderosa, que era com as administrações certas para estar hoje junto com o Palmeiras, é um Corinthians que está no lado completamente oposto do Palmeiras. O Corinthians hoje vem de uma administração ruim, como a gente já falou do Cuca na semana passada, não traria o Cuca, né? A gente sabe toda coisa ruim que ele está envolvido, sabia que era burburinho, mesmo assim o Corinthians trouxe o Cuca e durou uma semana, ou seja, o Corinthians vai ter que pagar, né, por tudo isso. Dinheiro. O Corinthians não pode sofrer, né? Não sei se é nessa semana, vai ser julgado. Pode tomar um transfer ban por causa da transferência do Bocelli há uns 3 anos atrás. Pode tomar um transfer ban. E aí poderia ficar sem contratar. O problema é que o Corinthians já não tem dinheiro. Já não tem dinheiro. Que se a gente parar para analisar, neste ano, o Corinthians contratou o Christian Barletta agora, mas no começo do ano trouxe o Romero de graça, o Matheus Bidu, que não deve ser muito caro, né? Porque ele joga ali, não devia ser muito caro mesmo. E o Yuri Alberto, né? Se a gente comparar. Yuri Alberto, né? Se a gente pegar ali, né? Em troca do Robert Renan e do Duqueiroz, que deve ir pro Zenit em julho. Poucas contratações por um time envelhecido. A gente já sabia disso desde a temporada passada. Um time que depende muito das suas categorias de base, só que até então, né, não vimos nada diferente. Acho que o Matheus Araújo aí pode ser a grande diferença, porém não joga. Eu acho que contra o Palmeiras poderia ter saído jogando em vez do Romero, porque quem explica essa escalação? Eu queria muito saber. Quem que explica isso? O Corinthians, qual que é a grande deficiência do Corinthians? Armação de jogadas. Planejamento. Sai da defesa, vou pro meio, do meio, vou pro ataque. Esse é o grande problema. O Corinthians, né, não vou dar sempre de culpa do Danilo, o primeiro jogo dele, pegou o time, né, nessa enrascada, escalou do jeito que ele escalou, né? E, mano, o time não tem armação nenhuma. E outra, técnico é armador. Tem esse ponto. Foi meio armador. Não tinha ninguém que armasse o jogo do Corinthians. Eu dependia só do Fausto Vera para armar o time inteiro. O Romero veio pro Corinthians, está de férias até agora. Esse é o ponto. A grande diferencial do Romero é a raça que ele tinha, a carrinho, se doar em campo. Não se vê nem mais isso. Nem mais isso. Ele fez 2 jogos bons, que foi a estreia e o segundo jogo. Ele entrou bem os 2 jogos. Depois disso, sumiu. E aí, escala um time com 4 atacantes contra o melhor time da América, bem organizado, bem postado. E a gente viu o baile que foi o primeiro tempo. 2 foi pouco.
que acontece? Vem o segundo tempo, entra o Juliano no lugar do Romero, o time se acerta. Fez um bom segundo tempo. Não foi o maravilhoso, mas dentro das condições, fez um bom segundo tempo. Fez um bom segundo tempo. Agora, quem planejou isso? Porque, pelo amor de Deus, tem que ser preso. Tem que ser preso. O Corinthians precisa do quê? De um armador. Precisa achar um criador de jogadas. Esse é o grande problema do Corinthians. Que muito se fala, até pela diretoria, precisamos de um substituto para o Renato Augusto. Renato Augusto não vai jogar 100% dos jogos, está com 90 anos, está com o joelho estourado. Precisamos de um substituto. E aí você pega o jogo contra o Palmeiras. Você tem o Juliano, que é o reserva imediato. E você tem o Matheus Araújo, que é um jovem em ascensão. Nenhum dos dois joga para botar o Romero. Sinceramente. Se o Corinthians tivesse entrado com a armadura ali, talvez não tenha sido o baile que foi o primeiro tempo. Poderia ter perdido. Mas talvez poderia ter feito uma apresentação melhor. E isso prova que o Corinthians precisa de um treinador. Ao que tudo indica, será o Luxemburgo. É o melhor nome? Obviamente que não. Mas é o que vai ter para hoje. Tá ligado? É um cara pulso firme, um cara cascudo, que, assim, não quero defender, mas estatisticamente falando, o último trabalho dele pelo Cruzeiro foi bom. Foi bom. Tá? Não vamos negar aqui. O Luxemburgo pegou o Cruzeiro na zona do rebaixamento para a Série C e quase subiu o time. Quase subiu o time. E veio a administração do Ronaldo, né? E o Luxemburgo pegou as coisinhas e deu tchau. Mas, por cima, tá? Obviamente, não podemos comparar o Cruzeiro daquela época com o Corinthians que é hoje. O Corinthians não está na Série B, não está caindo para a Série C. São níveis completamente diferentes. O Cruzeiro não tinha Libertadores. Você entendeu? Então, cara, não sei. Outro trabalho que me lembro bem do Luxemburgo foi no Sport. No começo, o Sport, no primeiro turno que o Luxemburgo fez, o Sport estava no G4. Depois isso aconteceu, mano. Até o André Balado estava jogando, fazendo gol todo jogo. Não sei o que aconteceu depois do Sport. Ladeira abaixo. Só não caiu graças ao primeiro turno. O Luxemburgo caiu antes do final do campeonato. Mas era um Sport que estava jogando muita bola, mano. E não tinha grandes nomes. A maioria eram jogadores que, mano, todo respeito, eram refugos. Não davam certo em nenhum lugar. E o Luxemburgo conseguiu fazer os caras jogar. Então, se vier esse Luxemburgo que consiga pegar uns caras meia bomba e conseguir fazer jogar, beleza. Beleza. Quando o Abel chega no Palmeiras, o Palmeiras para de contratar. Então o Abel tinha que se virar. O Abel, esse ano, perdeu Danilo, perdeu Scarpa. Perdeu mais alguém? Perdeu mais um, não foi? Não, só foi. Não, esse foi as grandes percas, né? Vamos dizer assim. As grandes percas. E o Paulistão inteiro, o começo do ano inteiro, o Palmeiras não contratou para essa posição. Ou seja, o Abel teve que achar soluções caseiras. Quantos jogos o Palmeiras perdeu? Nenhum. A diferença de treinador. É esse treinador que o Corinthians precisa. Um cara que ache soluções. Se for caseiras, melhor ainda. Melhor ainda. O Corinthians precisa fazer os caras jogar, velho. Precisa fazer os caras jogar. O Corinthians tem bons nomes, mas alguns deles não estão rendendo. Talvez o Luxemburgo chegue, faça as grandes maravilhas, bote um cara aqui e ele comece a jogar, né? Acha um substituto para o Renato Augusto, que seja o próprio Matheus Araújo, talvez, e faça o moleque jogar, né? Conserte a defesa que tá mais perdida que não sei o quê.
Tá ligado? Tipo assim, beleza, o Murilo é uma revelação, pode ser que mais pra frente renda bons frutos, mas, pô, pelo amor de Deus, é um clássico. Se deixar o Balbuena no banco pra escalar o Murilo é duro, né? É duro. E outra coisa, o Corinthians tem lateral direito na base, não? Porque se o Danilo, que é da base, não subiu para treinador, Fagner machucado, o Rafael Ramos só Deus sabe onde tá, porque, tipo assim, não jogou e tá machucado, é isso que eu não entendo. E não tem o Léo Maná, lembrei ele agora. Eu não vou contrato esses dias. Cadê ele profissional? Cadê ele profissional? E outra, do Queiroz ser vendido, beleza, mas por que não joga no meio? Ele só entrou para jogar de lateral direito do Queiroz até agora. Na temporada, poucos jogos ele fez jogando na posição dele. Por que não joga? O Maicon tá mal. O Paulinho... Pô, desculpa, Paulinho, mas acho que passou da hora já, né? É um forte abraço ali, velho. É um forte abraço ali. Me desculpa, mas acho que já deu. Não tá. O Paulinho não consegue mais jogar segundo volante. O Paulinho tá entrando de centroavante nos jogos. Centroavante. Tudo bem, pode ser até um reserva para o Alberto, né? Porque o Júnior Moraes até então voltou da Ucrânia a passeio também, né? Não jogou. Não jogou. Joga, quando entra, joga mal. E quando não entra, tá machucado. Vai entender, né? E aí, é isso. O Corinthians precisa de um treinador que bote as coisas no lugar. Assim, o Cuca talvez poderia ter colocado. Poderia, talvez. Não acho um treinador ruim, acho um treinador muito bom. Né? Mas na atual circunstância, quem sabe, o mundo que a gente vive hoje, as coisas que é acarretar toda a situação, não traria. Tá? E isso fez o quê? A gestão do Corinthians ficou horrível com isso. Mal planejada, perdeu um treinador, gastou dinheiro contratando, né? Vai ter que pagar, se não me engano, né? Mais ainda, não sei. Né? Uma diretoria que, pô, não contrata peças para esse setor. O Renato Augusto precisa de um reserva, beleza. Por que não foca em contratar isso? Precisa de um centroavante, por que não foca em contratar isso? Eu acho que o grande prêmio foi ter comprado o Yuri Alberto com valor astronômico. Isso foi a grande, né, grande feito da diretoria do Corinthians, que muitos deram como impossível. O Yuri Alberto estava bem na época. Eu acho o Yuri Alberto um bom jogador, porém, no atual momento está mal. Mas não vou crucificá-lo, falar que ele é um mau jogador, porque está no mau momento. 7 jogos sem fazer gol. Acontece. Todo jogador passa por isso. Tá ligado? Todo jogador passa por isso. Mas ele, em vários momentos, dá assistência, se movimenta bem, faz o que um centroavante precisa. Talvez, se não fosse o Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, o Roger Guedes não teria feito os 15 gols que ele tem na temporada. Entendeu? Eu acho que foi uma boa contratação. Eu acho que ele é uma peça fundamental para esse time do Corinthians funcionar, mesmo sem fazer gols. Tá? Mas, quando ele sai, não tem quem entra. A diretoria do Corinthians sabe disso e fala há um bom tempo. E outra coisa. Os moleques da base. Pedrinho. Pedrinho até então não vi nada. Ele é uma grande revelação, né? Não sei. Tem que dar tempo, ao tempo, não sei o quê. Blá, blá. Até agora, nada demais. O Matheus Araújo, que eu tenho, assim, uma boa ideia de talvez que seja. É que, assim, quando eu vi ele jogando na base, ele era o 8. Mas ele jogou de meio armador alguns jogos no Corinthians e foi bem. A estreia dele no Corinthians foi de ponta direita, que não fazia sentido nenhum. Ele foi bem também. Por que esse moleque não ganha mais chance, então? E é na posição que precisa. Um meio armador e um volante. Ele pode fazer as duas. Porque vamos lá, vamos ser sinceros, o Corinthians não tem um segundo volante. Joga com o Rony é doído. Ele pode ser raçudo, pode dar vida, não sei o quê, mas com a bola no pé é duro de se ver. E uma caquinha que ele faz e gera um gol. Porque ele está na posição fundamental. E depois de tudo que eu falei isso do Corinthians, olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras. O Palmeiras tem o melhor treinador da América
que receberá proposta à janela, é muito certeza que vai receber, tá? Teve do Nice, não sei se, acho que já recusou já, né? A do Nice da França. E, mano, sendo sincero, o Abel fez uma grande carreira aqui no Brasil. Faz ainda. Mas eu acho que dessa vez ele tá pensando realmente em, tá ligado? Explorar novos ares. Porque, mano, se vem a proposta do Nice, pode ser que venha coisas maiores por aí. O Abel é cotado da seleção brasileira, tá? Então, cara, opinião sincera, muito difícil do Abel permanecer no Palmeiras no meio do ano. Caso ele não saia para algum clube da Europa, tem a seleção brasileira. E eu sei que ele está sendo cotado. Esse cara não é louco de deixar passar. Está sendo cotado lá. Toda certeza do mundo. Tá? E o Palmeiras, ele acha soluções. Coisa que o Corinthians não consegue. O Corinthians tem um 11 inicial bom, com o Renato Augusto principalmente ali. O Palmeiras tem um 11 inicial bom, só que assim, às vezes alguém que se quebra, se machuca, é suspenso, do nada, estala o dedo, o cara que às vezes tá ruim, com o Breno Lopes. O Breno Lopes não consegue cruzar a bola na área em vários jogos. Mas aí quando precisa que ele jogue bem, que ele faça a função no jogo importante, ele faz. Ele faz. Às vezes não, mas faz, a maioria das vezes. Faz. Tá ligado? Não é um jogador dos sonhos no clube, mas ele faz a função, ele faz o básico. Quando precisa, em jogo importante, ele tem que entrar, ele faz feijão com arroz. Né? E faz super bem. Tá? O Palmeiras não tem reserva para o Rafael Veiga há anos. E isso nunca foi um problema. Porque o Abel sempre achou soluções. Totalmente divergentes. Palmeiras, Corinthians. Um em cima da balança, o outro caindo cada vez mais. E ó, vou falar para você. O tempo tá passando. O tempo tá passando. O Corinthians joga amanhã. Vai jogar amanhã contra o Del Valle na Arena. E se perder, como perdeu pro Argentino Júnior na Arena, o Corinthians dá um passo super importante para se classificar para a Sul-Americana. Ó, complicado. É um grupo difícil. O Argentino Júnior não é um time ruim. É um time interessante em alguns pontos. E o Del Valle é o Del Valle. Matador de gigantes. Principalmente o brasileiro. Acho que o Del Valle perdeu o Flamengo uma vez. E não lembro de ter perdido para outro brasileiro. Time forte. Liverpool do Uruguai é passeio, né? É esse. Mas enfim. Se perder amanhã, azeda. Se empatar, já fica horrível. A sorte do Corinthians é que ele fez 3 gols pelo jogo. Tem saldo. Porém, esse saldo pode acabar, porque os outros podem fazer 3 no Liverpool também. Então, ó. Duílio, diretoria, agiliza. E mesmo se agilizar, tem o problema de o teco dar errado. Né? Vai ter que sustentar, mano. Quer Luxemburgo? Traz o Luxemburgo, então. Vai ver o que vai dar. Não é que eu traria. Para mim, eu traria o Vojvoda do Fortaleza. Já falei isso e repito. Para mim, o Vojvoda é o melhor nome. O que ele faz no Fortaleza é absurdo. Paga o dinheiro, paga a multa, traz ele. Eu acredito que vai dar muito resultado. Tá? E é isso. Tá? O Corinthians entra em campo amanhã, pressionado. E o Palmeiras entra em campo na quarta, tranquilo, contra o Barcelona de Guayaquil. Livre, leve e solto, após vencer o clássico. Beleza?